Boa galera, beleza? Ó, esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre os suplementos nutricionais, tá? Pra gente poder desmistificar um pouquinho dessa relação, né, que as pessoas têm com o suplemento, os seus medos, enfim. E esse primeiro, vamos falar, né, sobre Whey Protein, tá? Então, o Whey Protein, gente, são as proteínas do soro do leite. O leite é dividido basicamente em duas frações proteicas, né, o que a gente chama de coágulo, que é a parte que está a caseína, e as proteínas do soro. Então, por exemplo, você vai no mercado e compra lá um pacotinho de ricota, aí vem a massa branca, né, que é o queijo, e geralmente vem uma águazinha suja, um líquidozinho turvo dentro desse saquinho. A massa branca, ela é feita a partir do coágulo, né? Então ela é muito rica em caseína, que é uma proteína muito grande, de digestão um pouco mais lenta. E aquela águazinha suja é o restinho, é o resquício do soro do leite. Aquele líquido ele também tem proteínas na sua composição, ele é rico em um tipo de proteína diferente da caseína, que são as chamadas proteínas do soro. As proteínas do soro elas são proteínas muito pequenininhas, naturalmente, por elas mesmas elas são assim. Isso facilita muito o processo de digestão e de absorção, tá? Então esse é o grande primeiro diferencial do whey protein para as outras proteínas. Então a indústria pega aquela águazinha, aquele líquido, seca aquilo, passa por uma série de processos de filtração, de separação de partículas, de concentração da proteína, até chegar a um pó que é o suplemento, certo? Então, por que se usa tanto whey, por que se fala tanto do whey, até em detrimento a outras fontes, né, outras proteínas? A grande questão, gente, é que a proteína do soro do leite, além de ela ser fácil de digerir e de absorver, ela tem todos os aminoácidos essenciais. Então, toda proteína é composta por aminoácidos, né? Então, a gente sempre faz a analogia do seguinte: pensem numa corrente, uma correntinha de pescoço, enfim. O aminoácido seria o elo. Cada elo, tá, é um aminoácido, e aí juntando vários elos você vai formar uma proteína. Bom, a gente usa no corpo humano esses aminoácidos como fonte primária ali para a produção de tecidos, para algumas respostas metabólicas, tá? Então, a gente precisa diariamente consumir, né, fontes proteicas por conta dos aminoácidos. Qual é a questão do whey? Ele contém o que a gente chama de aminoácidos essenciais. Então existem tipos diferentes de aminoácidos e tem um grupo de aminoácidos, que são os aminoácidos essenciais, que a gente não consegue, o corpo da gente não consegue produzir. Então a gente precisa diariamente consumir esses aminoácidos essenciais. E a proteína do soro do leite tem todos os aminoácidos essenciais em ótimas concentrações, tá? Então é uma proteína com alto valor biológico, é uma proteína que realmente traz, né, para o corpo da gente tudo que precisa em termos de aminoácidos. Daí é que vem esse boom, né, essa questão do usar a proteína do soro do leite como suplemento alimentar em detrimento até a outras proteínas, certo? Bom, existem basicamente três tipos de proteína do soro do leite, né? A proteína concentrada, a isolada e a hidrolisada. O que muda de uma para outra é a forma de processamento tecnológico, né, deles, o processo de produção da indústria. Então, de fato, o que acontece? A proteína concentrada ela é uma proteína um pouco mais simples, certo? Que ainda tem ali um pouco de, vamos dizer, de impurezas do processo de fabricação. Então, ainda tem lactose, ainda tem uma quantidade um pouquinho maior de gordura, ainda tem impurezas mesmo que ficam ali durante o processo de fabricação. Então, não é de forma nenhuma, gente, um produto ruim. É um produto muito bom, de boa qualidade. Só que existe ainda um outro produto que é mais bem trabalhado, que é mais limpo, que é, né, sem a lactose, sem a gordura, que é o produto, né, o whey isolado. Então, o whey isolado, ele é a mesma coisa que o concentrado, só que é um produto com uma qualidade um pouco maior, né? É um produto que tem, vamos dizer assim, ele é mais limpo. Já o hidrolisado, aí ele é um pouquinho diferente, porque o que acontece é que o processo de hidrólise nada mais é do que uma pré-digestão, né? Vamos colocar desse jeito, é como se fosse uma pré-digestão. Então você consome uma proteína que já era de fácil digestão e absorção, mas quando você toma a hidrolisada, ela é de ainda mais fácil digestão e absorção. João, qual que vai dar mais resultado? Não tem essa resposta. Teoricamente, as três podem dar o mesmo resultado. Existem trabalhos científicos que mostram que a proteína hidrolisada ela tem um estímulo um pouco maior do que as outras no que diz respeito à síntese proteica. Então ela gera uma síntese proteica maior do que a concentrada e a isolada. Só que
ter uma síntese proteica, ou na verdade um estímulo de síntese proteica maior, gente, não é necessariamente ter um resultado maior, é ter uma hipertrofia maior, uma recuperação mais acentuada. Não. Você criou um estímulo um pouco mais eficiente. Tá? Se o seu corpo vai ou não usar essa eficiência toda, depende muito de quem é você, de que tipo de treinamento você está fazendo, qual a intensidade desse treinamento, do restante inteiro da sua alimentação. Então depende de outros, de como é que você dorme, da qualidade do seu sono. Então depende muito, galera, de vários fatores, tá? Então nunca vai ser determinado por uma coisa só, sempre vai ter, né, algo a mais, sempre vai ter uma influência múltipla, tá? Mas existem esses 3 tipos. A questão é, se a gente for para raciocinar de forma simples, a hidrolisada é a melhor de todas, ok, só que ela é bem mais cara, tá? Então você tem que pensar no que cabe no seu bolso no momento. Fato é, você pode ter resultado com os 3 tipos, certo? Agora, usar o whey garante que eu vou ter uma recuperação mais acentuada ou garante que eu vou ter uma hipertrofia? Não. Aí é que está a questão. Eu sempre faço a comparação do seguinte, não basta você ter tijolo que você vai fazer uma reforma, tá? Primeiro você tem que ter um motivo para ter uma reforma. Então você precisa de uma reforma, você precisa lá, ampliar sua cozinha, ou seja lá o que for, né? Tendo um motivo, no caso do nosso corpo, quem dá o motivo é o treinamento. Aí sim você vai contratar mão de obra, comprar o material para dar início a essa reforma, né? O whey, gente, ele só é uma parte do material. De fato, é como se ele estivesse dando tijolos de excelente qualidade. Mas se eu tiver vários tijolos e não tiver cimento, não tiver massa corrida, não tiver tinta, será que eu faço uma parede? Tá? Não faço. Então é fundamental lembrar disso. O whey, ele é só uma parte do que a gente precisa. A gente vai precisar de muito mais do que isso. A gente vai precisar do treinamento físico, que vai gerar a necessidade da recuperação do corpo ou da hipertrofia. A gente vai precisar dos fatores de transcrição, elongação proteica, hormônios, enzimas, que é a nossa mão de obra, que é quem reforma, digamos assim, o nosso corpo. E em termos de material de construção, eu vou precisar sim dos aminoácidos que o whey fornece, mas vou precisar também, tá, de energia, normalmente proveniente dos carboidratos, da alimentação de maneira geral. Vou precisar de micronutrientes, vitaminas, minerais que fazem parte do processo, tá? Então realmente as necessidades elas vão além da proteína e além do whey. E mesmo no que diz respeito à proteína, aos aminoácidos, não é só o whey. Não adianta eu consumir o whey, o melhor whey do mundo, se a minha alimentação for muito ruim, se a minha alimentação for insuficiente, se a distribuição de proteínas estiver inadequada, tá? Então eu preciso adequar o consumo do suplemento à alimentação, tá? A suplementação ela não funciona, ela não resolve se a alimentação for ruim, certo? Então o suplemento ele sempre entra como algo a mais, ele entra como algo que vai trazer um benefício diferenciado. Por quê? Porque eu consigo dar uma quantidade exata do nutriente certo no momento, né, mais adequado. Isso é que traz o grande diferencial. Em que momento que eu devo usar o whey? Isso é bem variável, tá? Isso é bem variável. Depende mais uma vez de quem é você, de que tipo de treinamento você faz, qual que é seu objetivo com isso. Para a maioria das pessoas, o mais importante é que o whey esteja, se ela precisando do whey, que o whey esteja presente em quantidades adequadas no dia, tá? Normalmente a gente fala de uma dose, algo em torno de 30 gramas de proteína, de produto, né? Vai dar aí algo em torno de 20, 25, 28 gramas de proteína, a depender de qual for a marca. Mas vamos lá. Um critério importante da gente pensar no consumo do whey é o que você quer causar. Geralmente com os atletas a gente coloca o whey protein no pós-treino porque a gente quer acelerar o processo de recuperação do treinamento. Essa recuperação não é que assim, tomou whey, vai recuperar, vai começar a construir músculo ali imediatamente pós-treino. Então não é isso. A gente coloca o whey no pós-treino para que ele funcione como sinalizador. Várias dessas substâncias que eu falei, né, de hormônios, de enzimas, fatores de transcrição, alongação e tal, proteínas quinases, proteínas de sinalização, elas são ativadas pela presença de aminoácidos. Então quando você come uma quantidade boa de proteínas no pós-treino ou usa o suplemento, você ativa essas substâncias. Então é como se você estivesse contratando uma mão de obra mais eficiente. Isso tende a gerar, né, uma recuperação, uma reforma
melhor, mais eficiente, mais rápida. Então, para o atleta, a gente usa muito o whey no pós-treino com esse intuito, com o intuito de sinalização, não necessariamente de hipertrofia, tá? Um outro momento, além do pós-treino, que é legal ter a presença maior de proteínas é antes de dormir. A última refeição, a refeição pré-sono e tal, é uma refeição muito legal de ter um maior aporte proteico, porque aí sim é durante o sono que a gente tem o maior momento de construção do nosso corpo, de recuperação de tecidos, de síntese. Então fornecer proteínas nesse momento pode ser bem legal para acelerar esses processos de recuperação, tá? E para hipertrofia, enfim, seja lá qual for seu objetivo. Então eu acho que esses são os dois momentos cruciais, pós-treino e antes de dormir. Agora, poxa João, eu tenho uma distribuição de proteínas muito legal, na minha alimentação eu como proteína em todas as refeições, joia, mas num lanche tal, X ou Y, eu não consigo comer, eu posso colocar nesse momento? Claro que pode, tá? Pode ser uma opção. Então para muitos pacientes, por exemplo, com a questão de praticidade, eu coloco uma pequena dose de whey num lanche. Então isso é super viável, gente, mas isso depende de cada um, de quem é você, de como é a sua rotina, de com o que você trabalha, quais são os seus objetivos, como é que é o resto inteiro da sua alimentação. Então não há uma receita de bolo, não dá para dizer assim, ó, todo mundo deve tomar whey, tal horário, tal quantidade, isso não existe, tá? A prescrição ela é e deve ser sempre individualizada, beleza? Enfim, galera, eu fico por aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse vídeo, sobre o Whey Protein, pode mandar que eu respondo tranquilamente. E fique ligado, tá? Que vão vir outros vídeos aí dessa série logo logo, tá bom? Toda semana eu vou estar postando um vídeo novo aqui sobre suplemento, vou estar fazendo um post lá no feed, então é só você dar uma olhadinha. Valeu? Abraço para todo mundo.